Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Acho que ninguém está aqui pela primeira vez, né? A Rose já veio antes também, né? Seja bem-vinda de volta. Bom, hoje esse tema eu escolhi para a gente refletir porque a gente sabe que a paciência é muito importante na vida de qualquer pessoa, né? Cada vez mais importante, porque até ontem no curso a gente estava falando que a vida tá tão rápida, tão corrida, maluca, né? Que às vezes a gente vai indo no fluxo, nem sabe direito para onde está indo, mas está indo, correndo, não sabe nem onde vai chegar, né? E é tanto movimento, tanta informação, agora com a internet, rede social, enfim, muita coisa. E isso aumenta muito a nossa ansiedade, a irritação, né? Tanto que falam da depressão, que é a doença do século, enfim. Então, tem aumentado muito essa coisa da ansiedade. Não faz muito bem pra gente se ela não estiver equilibrada, né? Até eu fui ver com o Gabriel esses dias o Divertidamente 2. Não sei quem já viu, uma belezinha, vale a pena. E ele fala da ansiedade nesse filme também. Eu e o Gabriel, a gente conversou muito sobre isso, né? Então, a paciência é cada vez mais deixada de lado, mas ela é cada vez mais importante para trazer esse equilíbrio, né? E ela é exigida em todas as fases da nossa vida. Seja criança, seja adolescente, adulto, idoso, não tem idade, é a vida inteira. A gente vai precisar dela em vários momentos, né? Se não dizendo todos os dias, praticamente. E aqui na doutrina espírita a gente aprende que Deus dá para a gente sempre o que a gente precisa e o que a gente merece, né? De acordo com o estágio de evolução que a gente se encontra. Porque cada um tem o seu caminho, no seu tempo, né? Enfim. E aí eu queria, antes de falar de Jó, falar um pouquinho de uma partezinha minha do que eu vivi uma época, que foi no navio, quando eu trabalhei lá, de assistente de garçom, né, no restaurante. Então, não sei quem já conheceu um navio, restaurante, o navio é imenso, né, enfim. Então, era uma relação boa, né. E todo fim de semana, todo sábado, trocavam todos os passageiros por outros, né? Então o cruzeiro era de uma semana, parava nos lugares lindos, tal, a gente lá ralando, e todo sábado trocava, que eles saíam e entravam os novos, então a gente não conhecia os novos clientes, né? Que a gente ia atender, se era legal, se não é. Trocava também os lugares que a gente atendia nas mesas, então cada semana se atendia num lugar, você não sabia onde que ia ser o próximo. Trocava o seu garçom, que eu era assistente do garçom, né? Trocava o garçom que eu ajudava e trocava o supervisor da turma também. Então, todo sábado trocava tudo. Então, era aquela ansiedade no sábado para olhar na lista com quem você ia ficar, onde e tal. Então, passou. Quando chegava esse sábado, né? Eu lá na minha cabininha, quietinha, fazendo minha oração, né? Vou até mostrar como é que era. Então, eu falava assim, Deus, obrigado por essa semana que passou, no fim deu tudo certo, né? Mas agora, para a próxima semana, eu só queria pedir uma coisinha, que se a mesa ficasse um pouco mais perto, assim, da cozinha, né? Ia facilitar muito, porque tô tão cansada e a gente vai e volta para a cozinha umas 15 vezes em cada jantar, e são 2 jantares, um seguido. Então, se você pudesse pôr minha mesa assim, um pouquinho mais perto ali da cozinha, eu agradeço, Deus, tá? Aí, nesse dia que eu pedi, eu cheguei lá para ver a listinha, né? Ficava aquela muvuca. Na hora que eu vi, mesa número 1. Aí, só para vocês entenderem, era assim, imagina uma meia-lua, né? A cozinha aqui, e aí vai aumentando aquele raio, vai aumentando as mesas. Então, um monte de mesa aqui pertinho, aí depois mais em volta, mais um monte, até fazer aquele salão gigante, cheio de mesas espalhadas. Aí, no fim dessas mesas da meia-lua, tinha um corredor do lado direito, um outro do lado esquerdo, com mais umas mesinhas até o fundo, até a última lá que encostava na parede do restaurante, né? E aquela era a mesa número 1. Então, quando eu descobri, eu não tive outra reação. Eu olhei para cima, falei, Deus, você tá de sacanagem comigo. A mesa número 1, dá até uma palpitação, assim. Falei, vamos lá, né?
Aí o que aconteceu? No final daquela semana, como aquelas mesas eram mais privativas, né? Ninguém ficava passando até lá, porque eram as últimas, né? E o supervisor era tão legal, aí quando acabava o jantar, que a gente limpava tudo, ele deixava até a gente comer escondido ali, porque ninguém passava, né? Então até que foi uma experiência bacana. Aí passou a semana toda, aquela coisa, emagreci uns bons quilos aquela semana. Aí tava lá de novo no próximo sábado. Deus, tudo bem que eu peguei a mesa 1, mas foi bom, eu vi que o senhor me deu um supervisor legal, então passamos, tudo bem, tô bem. Agora para a próxima, você não podia só não me deixar cair com um garçom da Jamaica, porque eu tenho meio medo que eles são tão rudes assim na hora de falar, tão diretos, né? Eu sou meio assim, tenho medo de chorar, ficar nervosa, sabe? Então, se pudesse só, não importa onde você me colocar lá no salão, não importa, longe, perto. Aí eu caí com uma garçonete jamaicana. Eu falei, não tô acreditando nisso. Mas no fim ela foi ótima comigo, me deu várias dicas, enfim, a semana foi boa, então tava lá eu agradecendo de novo, né? Então por que eu tô contando tudo isso, né? Porque, como a Marina fala sempre, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. É verdade. E às vezes, na maioria das vezes, ele não dá diretamente o que a gente pede, né? Mas ele dá o que eu falei, o que a gente precisa. E conforme o nosso merecimento e nosso estágio da evolução. Então eu percebi que ele não me dava as coisas do jeito que eu pedia, mas ele queria provar, assim, praticamente esfregar na minha cara, né? Que sempre tem algo que eu preciso aprender, né? Então mesmo que chegue de um jeito que eu não tenha pedido, mesmo que chegue de um jeito que eu não queria, não gostaria, mas sempre tem alguma coisa para eu aprender. Então se você estiver observando, refletindo, prestando atenção, você vai ver que, na verdade, ele te dá mais do que oportunidades, mais do que o que você pede, né? E aí, se vocês acham, então, que a nossa vida é difícil, né? Agora a gente vai ver como é que foi a vida de Jó. Então, eu fui buscar Jó, porque falando de paciência, todo mundo fala, né? Paciência de Jó, tem que ter uma paciência de Jó. E eu não conhecia a história de Jó, eu falei, eu vou lá buscar, né? Então, fui lá na Bíblia. Ele está no Antigo Testamento, que não é muito fácil de ler, assim. Ele tem que ler, reler algumas vezes, que é longo e é meio difícil de entender às vezes, mas eu vou pegar alguns trechos, assim, para relatar essa história, né? Então, Jó, ele vivia na terra de Uz. Ele era considerado um homem muito íntegro, eles falam reto, né? Reto e íntegro, temia Deus e fugia sempre de todo o mal. Ele era muito abençoado na família, na saúde, ele tinha muitos bens, muitas riquezas, viviam muito bem. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, que eu descobri que são duplas, então ele tinha 1.000 bois, né? 500 jumentos e uma grande quantidade de escravos. Que para ter tudo isso, você imagina o tamanho da propriedade que o Jó tinha, né? E um monte de escravo para cuidar. E ele era considerado o homem, assim, mais notório, assim, dentre todos ali daquela época do Oriente. Enquanto Jó estava vivendo bem a vida dele ali, no céu lá, Deus, um dia, Satanás estava passando por ali e resolveu parar, conversar com Deus. Aí Deus virou para ele e falou assim, você viu meu servo Jó? Não tem ninguém igual a ele na terra. Aí o Satanás olhou para Deus e falou, mas a troco do quê? Que Jó teme a Deus, né? Você cercou ele com tudo que há de melhor, com uma vida maravilhosa, praticamente uma muralha em volta dele de proteção. Mas se você tocar em tudo que ele tem, eu garanto que ele vai te amaldiçoar na tua face. E aí Deus fala assim, tá bom, então tudo que ele tem a partir de agora está em seu poder. Só não estendas a mão contra a pessoa dele. E aí Satanás saiu de lá. E o Jó lá na casa dele, não sabia que nada disso estava acontecendo. Estava lá na casa dele e de repente chegou um mensageiro aflito lá e falou, Jó,
os sabeus passaram na propriedade e levaram todos os bois e os jumentos e mataram todos os escravos na espada. Não sobrou ninguém, só eu, para vir aqui te contar essa tragédia. E aí, Jó não estava nem processando ainda, chegou outro, falou assim, olha, o fogo consumiu as ovelhas, os escravos, toda a propriedade, e eu consegui escapar correndo para vir te avisar. Entrou um terceiro mensageiro e falou, os caldeus levaram os camelos todos, passaram as espadas nos escravos e só eu escapei para trazer a notícia. Jó já estava até atordoado quando chegou o último mensageiro. Até arrepio. Falou, teus filhos e tuas filhas estavam na casa do irmão mais velho, comendo, bebendo vinho. E de repente veio do deserto uma tempestade, um furacão, e abalou toda a estrutura da casa. A casa desmoronou em cima de todos. Morreram todos, Jó. E aí, vocês conseguem imaginar como é que você recebe essas notícias assim, das piores coisas que poderiam acontecer na sua vida, de repente, tudo ali ao mesmo tempo, né? Que acho que não cai nem a ficha, né? E aí, vocês acham que ele foi igual eu, que no menor probleminha olhei para cima, falei, Deus, você tá de brincadeira? Não. Sabe o que ele fez? Ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e caindo no chão completamente atordoado, né? Falou, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, olha o Jó. O que ele fez depois de tudo isso que ele ouviu, com a vida praticamente destruída, ele ainda falou, bendito seja o nome do Senhor. E aí eu fico pensando, dessa época, né, dele até os dias de hoje, quem que vai reagir desta maneira se recebe alguma notícia que perdeu alguma coisinha, né, ou algum ente querido, óbvio, mas agora todos, os filhos, enfim, tudo que ele tinha. Então, realmente, ele era um homem muito temente a Deus, né? Muito íntegro mesmo. Mas ainda não acabou, gente. Quando Satanás voltou a falar com Deus, e Deus falou, você viu? Jó continuou íntegro e fiel a mim. Não adiantou tudo isso que você fez. Aí o Satanás falou, mas o homem dá tudo que tem para proteger a própria vida. Agora eu quero ver se você tocar em sua carne, nos seus ossos, se ele não vai te amaldiçoar. E Deus falou, pois bem, ele está em teu poder. Poupa-lhe apenas a vida. Então, Satanás feriu o Jó com uma lepra da planta do pé até o topo da cabeça. E aí o Jó sentou assim na cinza, se coçou com um caco de telha. E a sua mulher, olhando tudo aquilo, falou, persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele virou para ela e falou, falas como uma insensata. Aceitamos a felicidade da mão de Deus. Não devemos também aceitar a infelicidade? Olha como ele se manteve, gente. É absurdo, né? É quase que inacreditável, né? E ele com a lepra, doendo ali. Bom, a notícia se espalhou, né? E aí 3 amigos dele resolveram se unir e visitar o Jó. São eles Elifaz, Bildade e Sofar. Cada um de uma região, né? E aí eles, quando chegaram e viram Jó, quase que não reconheceram. Ficaram 7 dias, 7 noites só ali sentados, chorando, sem trocar nenhuma palavra. Até que Jó um dia resolveu começar a falar. E aí começam o que é chamado das queixas de Jó, né? E aí nessa parte do livro de Jó, vem os discursos dos amigos e as respostas do Jó. Então um fala, outro responde, outro fala. Então são 4 discursos
Então, anotei aqui, mas quem quiser tá lá no livro de Jó. Perdi. Bom, são 3 discursos de Elifaz, 3 de Bildad e 2 de Sofar. E para cada um tem a resposta de Jó, né? E é uma linguagem um pouco rebuscada, é meio dramática, poética, mas tem muito o que refletir ali. É bonito de ler, mas meio complicadinho, né? Então, por isso que eu vou pegar alguns trechos, igual eles falaram, para vocês terem uma ideia desses diálogos como foram, né? Primeiro, Jó começa amaldiçoando o dia do seu nascimento. Ele fala: pereça o dia em que nasci e a noite em que foi dito, uma criança masculina foi concebida, que esse dia se mude em trevas. Por que não morri no seio materno? Então ele começa a se queixar, porque o que ele estava sofrendo, né, gente? Além de perder tudo, a dor da doença, enfim. Então ele começa falando, né, amaldiçoando o dia que nasceu. Ele fala que os gemidos se espalham como a água, não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só agitação. Aí o Elifaz começa a tentar consolar, lembrar ele das coisas boas que ele fez, da piedade que ele tem, para ele tomar isso como uma esperança, né? Porque nenhum inocente acabou perecendo, enfim. Mas ele fala que não adianta, que se vocês pudessem saber minha aflição, ele até diz aqui, pôr na balança, pudessem pesar minha aflição e pôr na balança com ela meu infortúnio, esta pareceria mais pesada do que as areias dos mares. Eis porque minhas palavras são desvairadas. Então, ele mesmo percebe que as palavras são desvairadas por causa de tamanha dor que ele sente, né? Porque isso atormenta a sua cabeça, o seu pensamento, né? Aí o Bildad também fala que se ele for realmente puro, para ele recorrer a Deus, porque Deus vai lhe atender, né? E outra, ele fala até para ele interrogar as gerações passadas, examinar com cuidado a experiência dos antepassados, porque somos ignorantes das coisas de ontem, né? Até eu pensei que aqui tem muito a ver com a doutrina, eu não sei se até eles fazem, né, de propósito essa associação, porque quando ele fala perguntar para os antepassados, na verdade eu acho que é aquilo que a gente não sabe das nossas existências passadas, né? Que a gente fala que tudo tem um motivo, enfim. Então, se você realmente diz que não errou nessa vida, né? Então, por que isso tudo está acontecendo, né? Então, vamos perguntar para os antepassados, eles falam dessa maneira, né? E aí o Jó fala, né? Como que o homem pode ter razão contra Deus? Ele criou tudo, maravilhas, né? Tuas mãos formaram-me e fizeram-me. Mas, mudando de ideia, me destruirás. Ou seja, o tamanho de poder de Deus, que ele reconhece que as coisas são feitas nas decisões de Deus, né? Aí Sofar vem e fala também, e Jó continua falando que é Deus que decide o que constrói ou o que destrói. E ele acaba com essa conversa toda, esses discursos são grandes, né? Acho que ele acaba ficando assim desconfortável em um certo momento e ele fala assim para os amigos, né? Aquilo que vós sabeis, eu também o sei. Não sou inferior em nada a vocês, mas é com todo poderoso que eu queria falar. É com Deus que eu queria discutir, porque vocês não são mais do que impostores. São médicos que não prestam para nada. Começa a falar mal dos amigos ali, né? Se Deus examinasse vocês, iria enganá-los? Enganá-lo como engana-se a um homem? Será que seria bom se Deus examinasse vocês também? Né? E aí o Elifaz fica bravo, né? E fala, é sua boca que te condena, não eu. Agora você monopolizou a sabedoria? O mal está aí angustiado dentro de ti, né? Então começa a criar um clima tenso, né? E aí o Bildad, por que você está nos chamando de estúpidos agora? Você está escondendo seu veneno debaixo da língua? Obrigada. Então a conversa começa a mudar um pouco de ares, né? E uma hora o próprio Jó se questiona, né? Ele fala,
Permita que eu fale, quando eu tiver falado, pode zombar à vontade. É de um homem que eu me queixo? Não é. E como que não hei de perder a paciência? Olhai para mim. Então, mesmo a gente falando da paciência de Jó, a gente percebe que ele é humano, igual a gente, né? E no sofrimento, a gente muda, né? Nosso comportamento, enfim. Então, ele mesmo se questiona e fala, como é que vocês querem que eu tenha paciência? Né? Então, ele mesmo fala da própria paciência. Mas o que acontece? Em nenhum momento ele questiona Deus das decisões dele. Ele aceita, desde o princípio até o fim. Ele não se desespera, não tenta tirar a própria vida, apesar dele ter desejado morrer, porque ele estava com muito sofrimento, ele não descansava, ele não repousava, ele estava doente. Então ele queria até morrer, mas ele não fez nada para tentar a própria vida, ele sempre confiou em Deus, perseverou, né? E aí, quando ele fala que quer discutir com Deus, depois de vários discursos, entra também aqui o Eliú, que era um rapaz mais jovem, e Eliú falou que esperou pela sabedoria aparecer ali naquela conversa, mas como eles eram mais idosos, ele achou que uma hora a sabedoria ia aparecer. Só que como não apareceu, agora ele achou-se no direito de falar. Falou, olha, eu sou mais jovem e estava esperando, mas vocês com essa briga aí que começa a acontecer, eu queria falar o seguinte, Deus fala com a gente de diversas maneiras, inclusive através do sofrimento, para atrair as pessoas de volta para Deus, para chamar a atenção delas. E, inclusive, ele fala por meio dos sonhos, das visões noturnas. Quando um sono profundo pesa sobre os humanos, enquanto o homem está adormecido, então abre o ouvido do homem e o assusta com aparições, a fim de desviá-lo do pecado e preservá-lo do orgulho. Então, também o homem é instruído se tiver perto dele um anjo, um intercessor entre mil para ensiná-lo o que deve fazer. Ou seja, os nossos anjos, mentores, né? Os sonhos, enfim. Aqui a gente vê também muito da doutrina, né? Que a gente aprende aqui. Então, Eliú faz vários discursos também exaltando todo o poder de Deus, né? E aí, do meio de uma tempestade, o Senhor aparece para dar a Jó uma resposta. E ele começa falando, onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Quem lhe tomou as medidas? Essa parte é muito linda, gente. Pena que ela é gigante, mas ela é muito bonita. Deus falando da criação toda dele, né? E ele fala, quem fechou com portas o mar quando brotou do seio maternal, quando lhe dei as nuvens por vestimenta? Olha como é poético. E o enfaixava com névoas tenebrosas, quando lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, dizendo para o mar, chegarás até aqui, não irás mais longe. Aqui se deterá o orgulho de tuas ondas. Então ele começa com esse discurso mostrar a sua grandeza e tudo que ele fez, as maravilhas do universo. E ele mostra que o universo então é regido por essa inteligência absurdamente sábia, né? E que a gente não compreende ainda. Então não cabe ao homem julgar como é que o modo divino tem que proceder, mas sim aceitar humildemente tudo que Deus nos enviar. E a partir daí Jó percebe que ele foi leviano em alguns comentários que ele fez. E diz, ponho a mão na minha boca, falei uma vez e não repetirei duas vezes. Nada acrescentarei. Sei que podes tudo, falei sem compreender maravilhas que me superam e não conheço. Meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora meus olhos te viram. E é por isso que me retrato e arrependo-me. E aí, nessa hora, Deus fez ele refletir, ele percebeu a própria limitação que a gente tem, né? Sendo humanos, perto da grandeza de Deus e sua sabedoria. Então, o Jó teve um profundo senso ali de reverência e submissão. E Deus virou para os amigos, né, que estavam ali fazendo os discursos e disse que estava irritado com eles, porque eles não falaram corretamente de Deus, como Jó, que sempre o defendeu.
e mandou esses amigos buscarem mais touros, mais carneiros e tudo para devolver, oferecer a Jó, né? E ainda falou que era em consideração a Jó que ele não ia lhes infligir. E enquanto eles foram buscar tudo isso, Jó, o que ele fez? Rezou por seus amigos. Então, além de ter se arrependido, orou pelos amigos, porque Deus tinha ficado irritado com eles, né? Melhor rezar por eles, do jeito que ele era, um homem honesto e bom, né? Então, Deus abençoou Jó, deu tudo em dobro do que ele tinha antes. Deu mais 7 filhos e 3 filhas. E Jó viveu uma longa vida, chegando aos 140 anos de idade. E ele viu, diz, né, que ele viu até a 4ª geração dos seus filhos. E aí termina assim: depois, velho e cheio de dias, morreu. 140 anos, velho, cheio de dias. Gente do céu, né? Morreu. Então, por que eu quis trazer essa reflexão aqui hoje? A gente viu que Jó era uma pessoa humana e com defeitos também igual nós. Um pouco menos que nós, né? Ele era uma pessoa muito íntegra, buscava fugir do mal, não errar, enfim. Mas ele nunca, eu acho que mais do que paciência, isso mostra pra gente, essa história dele, que ele nunca perdeu a confiança e a fé em Deus. E ele perseverou, né? Por mais desafios que ele teve, ele sempre perseverou e nunca duvidou das escolhas de Deus, sabendo que elas eram sempre as melhores que podiam ser para cada um de nós, né? E aí, para terminar, que eu já até passei um pouquinho, eu só queria reler, que eu não sei se todo mundo conseguiu ver, calhou muito hoje na mensagem mediúnica, eu achei que a gente recebeu aqui na casa, né? Aqui nessa casa na segunda, e postaram no grupo hoje, que é uma mensagem assinada pelo espírito chamado Osvaldo. Então ele diz assim: a travessia na existência terrestre é semelhante ao trajeto realizado para atingir o cume de uma montanha. A subida é íngreme, o solo apresenta irregularidades, as necessidades físicas podem ser uma constante e muitas vezes chega-se à exaustão. Por vezes não conseguimos enxergar o cume da montanha coberta por nuvens e frequentemente nos questionamos se ele realmente existe. Mas uma força maior nos move a seguir em frente. A escalada é longa e árdua, com inúmeros percalços, mas segue-se adiante e percebe-se que não está sozinho. Vários irmãos seguem a mesma trajetória, uns mais lentos, outros mais rápidos, outros em profunda gratidão, alguns maldizendo, mas todos seguem adiante. Alguns pensam em parar, questionam que lugar dessa trajetória irá levar, o porquê de tanto sofrimento. E esquecem-se de que a bênção maior é poder caminhar nesta jornada. A existência terrena apresenta inúmeros percalços, inseguranças, mas representa a misericórdia do nosso Pai, que mesmo diante de tantos ciclos viciosos a que nós nos submetemos, nas inúmeras reencarnações, continua acreditando e apostando que o que mais vale e sempre vence é o bem. Olhar e observar o percurso de uma montanha a partir do seu sopé pode representar uma oportunidade e desafio, mas também traz uma restrição da visão. Ao chegar ao seu cume, somos capazes de observar com maior amplitude todo o caminho e, de certa forma, todas as possibilidades que ele oferecia. O caminho da porta estreita e, principalmente, o da luz. Sigamos nessa jornada rumo ao cume da montanha do amor em Cristo, amparados pela luz e aniquilando toda e qualquer paixão humana. Não julguemos o caminho pelas dificuldades que nele surgirem, mas pelas oportunidades de transformação e de reforma íntima, oferecida todos os dias a todos os filhos de Deus. Que a luz invada a mente, o coração e o caminho de cada um. Osvaldo. Muito obrigada, gente.